Você está entrando no dossiê Éden, onde investigamos os maiores mistérios da Bíblia. Imagine um homem que aparece apenas por alguns versículos nas Escrituras. Ele não tem genealogia registrada. Não sabemos quem foram seus pais. Não conhecemos sua infância, sua família nem como terminou sua vida. Mesmo assim, ele recebeu uma honra que nenhum outro personagem recebeu. Abraão, o pai da fé, inclinou-se diante dele, entregou-lhe o dízimo, recebeu sua bênção. Séculos depois, Davi voltou a falar sobre esse homem, e mais tarde, o Novo Testamento afirmou que Jesus exerce um sacerdócio segundo a ordem dele. Mas, afinal, quem era Melquisedeque? Por que um personagem tão misterioso ocupa um lugar tão importante na Bíblia? Hoje vamos investigar um dos maiores enigmas das Escrituras. Nossa história acontece logo após uma guerra. Ló, sobrinho de Abraão, havia sido levado prisioneiro durante um conflito entre vários reis da região. Mesmo já sendo um homem de idade avançada, Abraão reuniu seus servos treinados, perseguiu os exércitos inimigos durante a noite e conseguiu libertar Ló e todas as pessoas que haviam sido capturadas. Era uma vitória improvável. Enquanto retornava para casa trazendo sua família, seus aliados e todos os bens recuperados, qualquer pessoa esperaria encontrar um povo comemorando o triunfo. Mas aconteceu algo completamente diferente. No caminho surgiu um homem desconhecido. A Bíblia não descreve sua aparência, não informa sua idade, não fala sobre seu exército, nem sequer explica de onde ele veio. Ela apenas apresenta seu nome, Melquisedeque. Em poucas linhas, esse homem entra na narrativa bíblica e muda completamente o rumo da história. Gênesis apresenta Melquisedeque como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Esses dois títulos, juntos, já despertam curiosidade. Na história de Israel, reis e sacerdotes exerciam funções diferentes. Os reis governavam o povo. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios e conduziam o culto a Deus. Era extremamente raro que uma única pessoa ocupasse as duas posições. Melquisedeque, porém, aparece exatamente dessa forma. Ele governava uma cidade e, ao mesmo tempo, servia ao Deus Altíssimo. Muitos estudiosos identificam Salém com a antiga Jerusalém, embora essa identificação seja baseada em antigas tradições e em referências bíblicas posteriores. Se isso estiver correto, Melquisedeque teria governado justamente a cidade que séculos depois se tornaria o centro espiritual de Israel. Esse detalhe torna sua história ainda mais fascinante. Depois do encontro, Melquisedeque trouxe pão e vinho. A Bíblia não explica por que escolheu exatamente esses elementos. Talvez fossem apenas alimentos para restaurar as forças de Abraão e de seus homens depois da batalha. No entanto, muitos estudiosos observam que pão e vinho voltam a aparecer séculos depois, durante a última ceia de Jesus com seus discípulos. A Bíblia não afirma que exista uma ligação direta entre esses acontecimentos. Mesmo assim, essa semelhança desperta o interesse de muitos leitores e estudiosos. Em seguida, Melquisedeque pronunciou uma bênção sobre Abraão. Ele declarou que a vitória não havia sido conquistada apenas pela força das armas. Segundo suas palavras, Deus havia entregue os inimigos nas mãos de Abraão. Era uma maneira de reconhecer que a verdadeira vitória vinha do Senhor. Então acontece algo surpreendente, sem que ninguém lhe pedisse, sem existir qualquer mandamento sobre isso. Abraão entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia conquistado. Esse detalhe costuma passar despercebido. Naquele momento da história, a lei de Moisés ainda não existia. O sacerdócio levítico ainda não havia sido instituído. Mesmo assim, Abraão reconheceu em Melquisedeque uma autoridade espiritual superior. Seu gesto demonstra respeito, honra e reconhecimento. É justamente por causa desse episódio que o autor da carta aos Hebreus afirma que o sacerdócio representado por Melquisedeque é apresentado como superior ao sacerdócio que surgiria mais tarde em Israel. É aqui que começa um dos maiores debates da Bíblia. O autor da carta aos Hebreus chama a atenção para um fato curioso. A narrativa de Gênesis não informa quem foram os pais de Melquisedeque.
Não registra seus descendentes, não menciona seu nascimento, nem sua morte. À primeira vista isso parece estranho, mas existe uma explicação importante. A maioria dos estudiosos entende que Hebreus não está dizendo que Melquisedeque literalmente não teve pai ou mãe. O autor apenas observa que essas informações não aparecem na narrativa bíblica. Isso é muito diferente. Enquanto os sacerdotes de Israel precisavam provar sua genealogia para exercer o ministério, Melquisedeque aparece sem qualquer registro familiar. Sua autoridade não depende de uma linhagem conhecida. É justamente essa característica que faz dele uma figura tão singular dentro das Escrituras. Ao longo da história surgiram diversas interpretações. A maioria dos estudiosos entende que Melquisedeque foi um personagem histórico real. Um rei justo, sacerdote do Deus Altíssimo, governante de Salém. Outros acreditam que ele representa um modelo de sacerdócio eterno que apontava para Cristo. Há ainda quem defenda que Melquisedeque tenha sido uma manifestação especial de Cristo antes de seu nascimento em Belém, interpretação conhecida como cristofania. Entretanto, a Bíblia não afirma isso de maneira explícita. Por essa razão, essa ideia permanece como uma interpretação adotada por parte dos estudiosos, e não como um consenso. Fazer essa distinção é importante para compreender o texto com equilíbrio. Mesmo aparecendo apenas por alguns versículos, Melquisedeque nunca foi esquecido. Seu nome reaparece no Salmo 110. Depois, volta a ser mencionado na carta aos Hebreus. Pouquíssimos personagens recebem essa honra. Talvez o maior mistério não seja descobrir quem ele era. Talvez seja entender por que Deus escolheu revelar tão pouco sobre alguém que se tornou uma das figuras mais importantes para explicar o sacerdócio de Cristo. Em uma Bíblia repleta de genealogias, datas e registros familiares, Melquisedeque permanece envolto em silêncio. E talvez seja exatamente esse silêncio que continue despertando tanta curiosidade até hoje. Quem foi Melquisedeque? Um rei histórico? Um sacerdote extraordinário? Um símbolo que apontava para Jesus? A Bíblia responde parte dessas perguntas. Outras permanecem abertas. E talvez esse seja o motivo de seu nome continuar fascinando estudiosos, arqueólogos e cristãos depois de quase 4.000 anos. Porque alguns mistérios não permanecem vivos por falta de respostas, mas porque continuam nos convidando a estudar mais profundamente as Escrituras. O caso continua aberto. No próximo dossiê, Éden, vamos investigar uma pergunta que atravessa gerações. De onde veio a esposa de Caim?